você ainda não é inscrito e está nos acompanhando pela primeira vez, convidamos você a se inscrever para acompanhar mais os nossos vídeos, também conhecer o nosso canal. Já temos vários vídeos falando sobre polimento, sobre vitrificação, então você pode nos dar esse apoio. Ainda somos um canal pequeno, mas com certeza com seu apoio a gente consegue entregar esse conteúdo para mais pessoas. Esse Corsa aqui ele foi feito uma repintura geral. O cliente nos trouxe então para fazer essa correção da repintura, pois que ela ficou com um aspecto de casca de laranja, ou seja, aquela textura que lembra realmente uma casca de laranja. Então ele ficou aquela textura que a gente não consegue ver com nitidez então a imagem refletida no verniz do carro. A gente explicou para ele o que esse processo envolve. Por exemplo, nós vamos corrigir a parte do verniz do veículo. Se fosse, por exemplo, uma pintura PU, a gente ia resolver a parte da pintura. No caso do verniz, então o verniz ele é incolor, nós vamos resolver essa camada. Porém, processos anteriores a esse, no caso da preparação, da pintura, o lixamento da massa, qualquer detalhe que tenha ficado para trás lá, isso a gente não consegue mais resolver com o polimento. No lixamento a gente vai fazer um nivelamento dessa pintura. Então imagina que na hora do pintor executar a pintura, devido à pressão da pistola, devido à catálise, à diluição, devido à velocidade das passadas, ele pode ter deixado então esse aspecto casca de laranja. Isso está envolvido vários fatores e não vamos entrar em detalhes sobre a pintura. Em outros vídeos nós vamos falar mais, por isso nos convidamos a nos acompanhar no nosso canal. Mas, por exemplo, então, qualquer detalhe que o pintor tenha deixado, ficou aquele aspecto casca de laranja, nós vamos fazer um nivelamento, uma correção dessa pintura. Para isso, então, nós vamos precisar fazer o lixamento. Então, o lixamento serve para nós resolver esses problemas, como, por exemplo, a textura, no caso do aspecto casca de laranja, também pontos positivos, como sujeira, algum inseto que possa ter sentado, visto que esse carro provavelmente não foi feita uma pintura em cabine de pintura, seria um local mais adequado. O que é que nós levamos em conta, então? Geralmente, o ideal é a gente conhecer o pintor. Se você já trabalha numa oficina, você já conhece o pintor, viu que produto ele usou, quantas demãos ele deu no veículo, então você vai poder ter aquela margem de segurança. No caso desse, eu perguntei para o cliente que material foi usado, quantas demãos o pintor deu, para a gente ter uma noção, para aí sim a gente poder efetuar esse polimento com mais segurança possível. Em que casos é recomendado então o lixamento? Por exemplo, se esse carro fosse pintado apenas o capô dele ou apenas um paralama, então a gente analisa a pintura original, no qual não foi feita a pintura, e vê que textura ela tem, se é uma textura mais lisa ou nem tanto. Por exemplo, se a pintura original do veículo não é lisa de fábrica, nós não vamos pegar a peça que foi repintada e fazer um lixamento a ponto de deixar ela totalmente lisa, pois daí não ficaria padrão com o restante do veículo. Então nós vamos fazer um lixamento de acordo com a textura do veículo. No caso desse veículo, ele foi feita uma pintura total. Então a gente vai fazer um lixamento em todo o veículo que fique padrão com esse lixamento. Então não podemos lixar de mais uma peça e a outra de menos, pois uma vai ficar mais lisa, vai ficar com um acabamento diferente uma da outra. Então devemos manter o padrão em todo o veículo. No caso do lixamento, a gente corrige também, por exemplo, riscos. Quando o carro é original, a gente pode fazer um lixamento localizado. No caso da repintura, a gente pode corrigir escorrido, pode corrigir alguma cratera devido à gordura. Então, quando o pintor faz a pintura, a tinta ela não aceita devido àquela gordura e acaba dando aquelas crateras que a gente chama de olho de peixe. Essa é um pouco mais difícil de tirar, pois que a gente vai ter que descer o nível do verniz até acompanhar essa cratera, então já temos mais risco envolvido. No caso dos pontos positivos ou escorrido, a gente tem então material positivo para cima, para a gente poder estar removendo. A gente vai poder corrigir a textura, defeitos, sujeiras que possam ter caído aqui na pintura. Quais os materiais que nós vamos usar então para poder fazer o lixamento desse veículo? Então nós vamos precisar de um taco manual. Esse taco ele é flexível, então ele vai nos ajudar devido ao acabamento do carro a poder fazer esse acompanhamento. Não indicamos taco rígido, duro, sim um taco flexível.
nós vamos precisar de lixas de água. Nós temos aqui a lixa 1200, ela é uma lixa mais agressiva. A lixa 1500 também é uma lixa mais agressiva. Nós temos a lixa 2000, uma lixa intermediária. Então ela já vai fazer um processo de acabamento em cima das outras lixas. Depois a 2500 também é uma lixa intermediária. E por fim, nós podemos finalizar com uma lixa 3000 e uma lixa 5000. Só lembrando que isso, cada um vai montar um setup e ver o que é necessário. Hoje a gente pode corrigir com o corte na parte de polimento. Um grão 2000 a gente pode corrigir perfeitamente. Porém, vai demorar mais para fazer esse acabamento. Então, quem lixa até o final vai ganhar depois em tempo no polimento. Bem, então para que serve tantas lixas? A gente viu aqui desde a lixa 1200 até a lixa 5000. Eu poderia lixar esse carro inteiro com uma lixa 2000. Porém, como ele está um aspecto muito grosso, essa casca de laranja, eu levaria muito tempo para fazer esse lixamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar mais agressivo com a lixa 1200, vou estar então assim nivelando a peça, por isso que a gente tem um taco plano para fazer esse nivelamento. Não é indicado lixar somente com a mão porque vai ficar as marcas dos dedos. Então a gente faz esse nivelamento e depois com as outras lixas seguintes a gente vem reduzindo esse risco das primeiras lixas. Então a lixa seguinte reduz o risco da lixa anterior. Então, por exemplo, a gente aplica a lixa 1200, com a lixa 1500 a gente remove o risco da lixa 1200 e assim a gente vai refinando o processo, até por fim entrar com a etapa do polimento, no qual a gente vai então finalizar o veículo.